Os meus amigos, a paz do Senhor a todos, em o nome de Jesus. Estamos neste momento dando início a mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, desta feita lição de número 12, do segundo trimestre de 2020, onde tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. A família é a principal instituição criada por Deus. Foi a partir de um casal que Deus instituiu a família no jardim. A família é sinônimo de harmonia, de paz, alegria, prosperidade, poder, autoridade, bênção. É algo sublime, desde que ela se encontre ou seja formada sob a égide da palavra de Deus e de sua vontade. A família é quase o símbolo da perfeição. Ela foi instituída no sexto dia, e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom, e foi a tarde e a manhã o sexto dia. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 ao 31. Capítulo 1, verso 27 ao 31. O Estado começa com a família. É importante ressaltar que destrói-se a família, destrói-se a sociedade. A sociedade tem as suas bases, de sustentação estabelecida na família que Deus criou, formou e enalteceu como expressão máxima da sua representação no mundo. Criados conforme a sua semelhança, portanto, cuidemos bem da nossa família. Prestaremos conta diante de Deus. Ele nos delegou essa obrigação. Então, meus queridos, o nosso textual está lá em Efésios capítulo 5, versos 31, que vai dizer o seguinte: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Lembrando aos irmãos que já estamos na penúltima lição do trimestre de 2020, do segundo trimestre de 2020, e esta é uma lição muito especial para a Igreja de Deus por tratar da família. Sabemos que a família, a igreja, ela começa com a família. Uma cidade, ela começa com uma família. O Estado, ele existe por conta da família. Daí a necessidade dos cuidados que precisamos ter com a nossa família. Nós vamos observar durante as leituras, o cuidado que o apóstolo Paulo teve nesse quesito, porque se essa família ela não é edificada conforme a vontade e o plano de Deus, certamente haverá um fracasso no meio da sociedade. A nossa leitura diária, segunda-feira, por exemplo, Gênesis 2:24, Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Depois, terça-feira, Efésios 5:23, o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Quarta, Efésios 5:25, o marido deve amar a esposa de forma incondicional, porque foi assim que Cristo amou a sua igreja. Quinta, Gálatas 5:13, o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Sexta, Lucas 2:51, Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Sábado, Efésios 6:3, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa é assegurada. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em aos Efésios, capítulo 5, versos 21 ao 33, e depois capítulo 6, versos 1 ao 4. Efésios 5:21 vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, versos 1. Vós, filhos, seres obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Gostaria de abrir um parêntese aqui. O verso 28 de Gênesis, capítulo 1, é de uma expressão magnífica, se nós observarmos ali, naquele momento em que Deus forma, a partir do casal, Deus vai formar a família. Se procurarmos fazer as outras leituras implícitas do texto, veja, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Se alguém não consegue ver, neste simples verso, há uma revelação de quanta autonomia e poder Deus concedeu à família. E, óbvio, tudo que descreve a palavra só é possível a partir dessa formação, homem e mulher. De outra forma, é literalmente impossível, do ponto de vista científico. De outra forma, seria o caos, o fim da humanidade. Sob a égide da palavra de Deus, fora facultada à família ousadia, liberdade, poder e autoridade, bastando apenas seguir os preceitos e os conselhos ministrados por Deus. Assim, não tem como dar errado esse projeto incrível e maravilhoso de Deus. Gênesis capítulo 1, versos 27 ao 28, deixa isso bem claro quanto à construção da família. Objetivo geral desta lição: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Objetivos específicos. Primeiro tópico: refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Pelo exposto até o momento, a promessa de bênção para a família é grandiosa. Foi delegada ao marido um papel relevante e de muita responsabilidade na condução de sua família, a fim de que esta seja, de fato, uma bênção. Tópico 2, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Observe-se nesse tópico quão grande honra é atribuída à mulher. Ao ser comparada à Igreja de Cristo, o homem tem um problema muito sério, com o qual deve lidar com maestria, com zelo e muita dedicação. Afinal, a igreja não é capacho de Cristo. Ela foi chamada para a liberdade, ser a expressão da representação máxima de Cristo no mundo. Tópico 3, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Veremos nesta lição que se os pares desempenharem seus papéis orientados pela palavra de Deus, certamente que todas as bênçãos proferidas
em Gênesis capítulo 1, versos 27 ao 31, alcançará a família. O ambiente familiar será de harmonia, paz e prosperidade perene. Daí a importância de se estudar a palavra de Deus com a família. Nossa introdução diz o seguinte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4 ao 6. Gênesis 1, 27 ao 28. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Eu espero desde já que você esteja munido da sua revista, da Escola Bíblica Dominical, da sua Bíblia Sagrada também, e vamos juntos mergulhar neste oceano do conhecimento da palavra de Deus, que faz tão bem para a edificação da igreja, para a edificação da sociedade, para a edificação do reino de Deus em um contexto mais amplo. Basta tão somente nós prestarmos atenção nos conselhos que Deus tem preparado para nós. Tópico 1, a conduta do crente como marido. É importante, né? É extremamente importante que nós possamos prestar atenção em cada detalhe, né? Cada detalhe, o papel do marido, o papel da mulher e o papel dos filhos. Porque é esta instituição divina que faz uma boa ou má construção da sociedade. Paulo enaltece o matrimônio, capítulo 5, e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Veremos, portanto, quão grande responsabilidade é atribuída a esse personagem. Subtópico 1, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: primeiro, Deus é a cabeça de Cristo. Segundo, Cristo é a cabeça do homem. Terceiro, o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11 e 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Capítulo 5, verso 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua esposa, aliás, a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Capítulo 5, verso 29. E aí, aqui nós abrimos um parêntese, e Cristo não amou a igreja, não foi para a liberdade, não foi para que a igreja tivesse paz, tivesse harmonia, né? Tivesse um relacionamento perfeito com ele e com Deus. Então, é importante nós observarmos essa característica, né, do marido como papel de Cristo em relação à igreja, né, e da mulher como igreja, né, em relação a Cristo, que não é de escravidão, não é de submissão no tocante a ser uma escrava, não. Mas Cristo, ele veio trazer liberdade à sua igreja. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, como viés neomarxista, considera esse modelo de família como sistema opressor do homem contra a mulher, o que não é verdade. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Né? João capítulo 13, versos 34 ao 35. Subtópico 2. O amor como elemento primordial. Observe que todo
todo esse relacionamento de Cristo com a igreja, ele é pautado no amor de Deus, no amor incondicional. Isso é um alerta para o marido, para o homem, né? Ele deve amar a sua esposa, ele deve cuidar da sua esposa, ele deve preservar a integridade de sua esposa, né? Então, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, observe que há uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade muito grande, né, sobre o ombro do homem. Isso implica a prática de sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ponto de dar a sua vida, capítulo 5, verso 25b. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Cristo, ele não reparou nas falhas, no fracasso, no pecado, né? Ele amou incondicionalmente, né? E a libertou, e a trouxe à liberdade para amá-la. Né? É isso que precisa ser observado nesses conselhos, nesta lição. Romanos capítulo 5, verso 8. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. João capítulo 15, versos 12 ao 13. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Né? E quando nós falamos deste amor, nós nos referimos ao amor sublime, que é o amor de Deus. Quando nós temos esse amor de Deus em nossos corações, nós conseguimos, né, lidar com toda essa situação. Por quê? Porque o amor de Deus que é derramado sobre nós, ele supera, ele suplanta todas as dificuldades e possíveis tropeços que possam haver para poder impedir que esta harmonia ela aconteça no seio familiar. São esses pormenores que nós precisamos observar. Subtópico 3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Basta nós fazermos uma pausa e observarmos no quesito quando o homem deixa o pai, deixa a sua família e une-se à sua mulher, e ali se tornam ambos uma só carne. Agora não são mais dois, são unos em Cristo Jesus, né? Através desse laço matrimonial. Então, acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Ninguém sai por aí se flagelando, né? Se cortando, dando chicotadas em si, se jogando. Não, nós cuidamos do nosso corpo. É esse teor, né, didático, educativo, revelador que o apóstolo vem trazer nessa relação conjugal. Né? O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Ou seja, o cuidado que eu tenho que ter comigo, eu preciso dispensá-lo também à minha esposa. É praticamente isso que o apóstolo vem falar. Isso implica proteger a esposa e prover-lhes uma vida digna, saudável, harmoniosa. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras, né? Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Mateus capítulo 19, verso 6, Colossenses 3 e 19. O tópico 2, a conduta
da crente, da irmã, como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Observe que tanto a responsabilidade do homem é de uma gigantesca responsabilidade, quanto a da esposa, porque ela é análoga, né? É uma figura, né, da igreja. Subtópico 1. O conceito de submissão cristã. Isso que é importante nós pararmos para refletirmos, né, nessa questão da submissão, que não significa dizer que a mulher ela vai viver agora ali cabisbaixa, né, ouvir e ser imposta. Não é dessa submissão que o apóstolo vem falar, e nós vamos compreender isso no decorrer das leituras. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Capítulo 5, verso 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, capítulo 5, verso 22, assim como a igreja está sujeita a Cristo, 5, verso 24, dos filhos aos seus pais e dos servos aos seus senhores. Observe que quando esses elementos eles estão encadeados de acordo com os conselhos da palavra de Deus, não tem como a sociedade prevaricar, não tem como a sociedade fazer diferente. O desastre que nós podemos observar na sociedade é justamente essa falta de harmonia e essa falta de sujeição de uns aos outros, conforme os conselhos da palavra de Deus. Então, observe que se houvesse na íntegra essa sujeição harmoniosa, conforme nos orienta a palavra de Deus, nós teríamos uma outra realidade no meio da nossa sociedade, no meio da cidade, no meio do Estado, né? Como nação, a nossa realidade seria outra. O problema que nós temos enfrentado é que não são todos conhecedores nem tementes da palavra de Deus. Mas, em relação à Igreja de Cristo, é por isso que ela precisa fazer toda a diferença. Por quê? Porque nós temos os conselhos de Deus e precisamos segui-los. Enfatizando no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a Igreja está sujeita a Cristo. Capítulo 5, verso 24. Não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. E se nós abrirmos um parênteses aqui e observarmos que a igreja, ela começa dentro do seio familiar, fica bem mais tranquilo para nós compreendermos este relacionamento, sem constrangimentos e sem a ideologia de que a mulher, ela, dentro desse contexto de submissão, ela é inferior ao homem. Não é disso que a Bíblia trata e ensina. Aliás, o Evangelho, por intermédio de Cristo Jesus, foi quem mais valorizou a mulher. Isto é bem claro lá no Evangelho de João, no capítulo 4, naquele encontro em que Jesus tem com a mulher samaritana. É importante deixar isso frisado também. Subtópico 2 do tópico 1. A condição da mulher cristã. Na conduta judaica, a mulher ocupava posição secundária. Olha agora por que Paulo vai trazer esses conselhos. Observe por que Paulo vai toda
todo esse conselho em relação à família? Né? Porque na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade. A mulher era vista como uma propriedade do homem, como objeto do homem. Gênesis capítulo 31, versos 14, versos 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores. Então, observamos aqui que nós estamos diante de dois povos com culturas diferentes. O judaísmo, Paulo detinha o conhecimento sobre a cultura judaica e Paulo também detém o conhecimento sobre a cultura grega em relação a esse tratamento com a mulher. Então, é por isso que Paulo, sabiamente, de posse da palavra de Deus e dos ensinamentos do Senhor Jesus, Paulo compreende que o evangelho ele vem nivelar as pessoas, inclusive enaltecer a qualidade da mulher, porque Cristo fez isso. Então, observe que na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Elas não tinham voz. Compreenda isso. Em Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3:28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João capítulo 4, versos 9 e 10. O que as pessoas precisam compreender, abrindo parêntese aqui, é que o evangelho, de fato, ele nivela todas as pessoas. Eu costumo dizer isso. O evangelho, ele nivela todas as pessoas. Elas deixam todas as pessoas, homem, mulher, jovem, criança, adulto, velho, ele deixa todos em um só patamar, necessitados e carentes da graça salvadora de Cristo Jesus. Paulo sabe disso, e é esse ensinamento que ele vai trazer, né, a esta igreja, né, aos irmãos, aos efésios, que faziam parte ali de uma cultura grega, né, eram os gentios, né? Então, João capítulo 4, verso 9 e 10, nós vemos essa quebra de paradigmas que Jesus faz quando ele se encontra com aquela mulher samaritana. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade. Cai por terra aqui esse movimento feminista que vem trazer um entendimento de que a mulher ela está numa posição de escrava, de submissa, de capacho do homem. Não é isso que a palavra de Deus ensina e orienta, né? Mas nós sabemos que essa gente não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o conhecimento de Deus e da sua palavra, portanto, elas vão se comportar dessa maneira. Mas não é isso que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. A mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 13. Subtópico 3. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca, né, ao marido. Reciprocidade, um para com o outro. 5:22. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. 5:33. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido, seu amado, seu esposo. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda, às vezes até quando o aconselha em determinadas situações, em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa
das decisões, ela participar das decisões, tá, em família. Porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Quando isso é bem compreendido, quando isso é bem relacionado entre o casal e no seio da família, não há conflitos, não há divergências, né? E não há humilhações. É importante que nós observemos isso também, né? Temos aqui um subsídio doutrinário teológico, que eu acho muito importante esse resumo que é feito, né? O verbo sujeitar, hipotasso, reaparece em 5:24, onde Paulo diz que as esposas devem se sujeitar a seu marido em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo envolve. Agora, observe qual que é o teor significativo de tudo isso. É no quesito da lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. E nunca se parte do marido. É importante que se deixe isso frisado, né? Essa questão da sujeição representa a essência dos ensinamentos de Paulo às esposas, pois se trata do foco central de exortações em Colossenses capítulo 3, verso 18. Tópico 3. A conduta do crente como filho. Agora, Paulo vai trazer os conselhos e os ensinamentos para este comportamento que precisam ter e que também os pais precisam ter em relação aos filhos. E isso é muito importante. Subtópico 1. Responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Capítulo 6, verso 4, b. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego notécia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, observe que quando o pai de família, ele chama de canto seu filho ou sua filha, não é para o mal, é devido, em função da experiência que eles têm de vida, eles sabem que aquilo pode ou não dar certo na vida do seu pupilo. E eles devem-lhe obediência. Por quê? Por conta dessa experiência de vida que os pais possuem. Né? Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injustas. É bom que isso fique gravado, fique frisado, né? A fim de não incitar a ira de seus filhos. Capítulo 6, verso 4a. Subtópico 2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais. Capítulo 6, verso 1. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. É justo que os filhos devam obediência aos pais. Agora, cabe uma reflexão para nós. Por que será que é justo, hein? Será que o filho, ele tem autonomia suficiente até ele alcançar a idade adulta? É importante que se faça essa reflexão. Será que ele tem poder? Será que ele tem experiência suficiente
para encarar o mundo, para enfrentar determinadas situações? Então, essa obediência, ela é justa. Essa obediência aos pais, ela é justa, porque eles não têm ainda essa capacidade. Importante frisar isso. Capítulo 6, versos 1b. Tá? A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2,51. Na experiência de seus pais. Essa sabedoria, ela está atrelada à experiência de vida que os pais trazem sobre os seus ombros. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, capítulo 6, versos 2. Conferir ainda Êxodo, capítulo 20, verso 12. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Você tem cumprido o que é ordenado pelos seus pais? Você tem cumprido? Você tem obedecido? E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda, até que se extingua a vida. É importante compreender isso. Sobre o tópico 3, o mandamento com promessa. Olha outro fator importante, né, para que essa obediência, né, para que essa honra dos filhos aconteça em relação aos pais. O mandamento com promessa. E isso é muito importante. Né? Eu diria até uma das partes mais importantes desse relacionamento. O mandamento com promessa. Vamos ver. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada para que te vá bem em vida, né, literalmente, e vivas muito tempo, vida abundante sobre a terra. Capítulo 6, verso 3. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, embora as dádivas espirituais estejam implícitas. A ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Eu espero que você, jovem, adolescente, guarde bem esse ensinamento, porque ele vai te conduzir benignamente pela vida, né? E automaticamente te dá vida longa na face da terra e, o melhor, abençoado com todas as bênçãos espirituais, porque é dever do filho também cumprir esta vontade de Deus. Subsídio teológico: os filhos terão sua formação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Isso é muito importante, porque traz uma responsabilidade ainda maior para os pais. Os pais precisam ser modelo. É para os pais que os filhos irão olhar, se espelhar. Compreendam isso também. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida dos filhos. A primeira dimensão: alcança os filhos pela instrução, isto é, refere-se ao que dizemos para os nossos filhos. Segundo, a segunda dimensão é a influência. Como nós podemos influenciar os nossos filhos para o bem ou para o mal, dependendo daquilo que nós temos a oferecer. Isto é, o que fazemos diante e para os filhos. E terceira dimensão é a imagem do que os pais são e mostram para os filhos no dia a dia.
Então, é importante para o pai de família, a mãe de família, se policiar, prestar atenção nessa conduta que eles têm no dia a dia, porque você tem ali os teus pupilos, os teus filhos, te observando, te analisando, te medindo, tá? E isso pode influenciar de forma benéfica ou maléfica na sua vida, em particular. A obediência, às vezes, contraria a nossa natureza carnal. Os pais devem desenvolver firmes, amáveis e pacientes para com os filhos, para que eles aprendam que a obediência é para o bem deles. Obedecer é um princípio divino, estabelecido para um relacionamento sadio, para as partes dentro da família. Esse ponto deve ser ampliado no ensino para corrigir conceituações erradas da educação dos filhos. Pastor Eliana Cabral, Mordomia Cristã, primeira edição, Rio de Janeiro, CPAD 2003, páginas 171 e 172. Conclusão. Concluindo a nossa lição de hoje, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Isso não significa dizer também que a esposa é um ser que não se manifesta, que se submete ali numa forma de escravidão, não é isso, né? Ela também tem voz, é preciso haver a reciprocidade entre o casal, o diálogo, né? A conversa, né? Entre os pares, principalmente nas tomadas de decisões. Né? Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, conforme o modelo da palavra de Deus. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Consequentemente, o cumprimento de Gênesis 1:28 está condicionada ao fato dessa instituição sublime, que é a família, seguir esses preceitos da palavra de Deus. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas e que nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos, em primeiro lugar, ao nosso pastor setorial, pastor Américo, que muito tem nos apoiado e nos ajudado e nos ensinado, nosso pastor Osmário também, co-pastor do setor 06, pastor Luiz Henrique, né, superintendente da Escola Bíblica Dominical, os nossos colegas professores da Escola Bíblica Dominical, enfim, ao setor 06, que é um setor maravilhoso de se trabalhar, um setor grandioso, onde o respeito é mútuo, onde nós vivemos em harmonia e fazemos com liberdade a obra de Deus, né? Meu muito obrigado, meus agradecimentos sinceros aos nossos pastores, à igreja que tem nos apoiado. Que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas e que nós possamos crescer juntos, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Finalizamos aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.